Saúde a todos com a paz do Senhor. Eu vou fazer hoje, não só eu, né, irmão Alex, a gente tá fazendo essa é a quarta parte, né, do vídeo, falando a respeito, né, não vou falar escândalo, porque assim, acho que é uma coisa bem tal, isso eu acho que é uma das mínimas, né, coisas assim, né, de se esperar, mas para Deus é pecado do mesmo jeito. Para Deus, sendo isso acontecendo na obra, né, das pessoas que clamam a Ele, as pessoas que buscam Ele, aconteceu com pessoas que são obreiros, né, obreiros e pessoas de uma igreja, um grupo, obreiro e um grupo de pessoas, né, que eles costumam geralmente, pelo que foi falado, a fazer a rodinha, né, de fumar fumar maconha, né. Então, por eles ter talvez esse costume, né, uma pessoa nova foi na igreja para conhecer, para buscar a Deus, porque eu acredito que qualquer pessoa que entra numa igreja é para buscar a Deus, né. E aí chamaram essa pessoa novata da igreja para poder, tarde da noite, para fumar maconha, né? E essa pessoa fumou normal e ficou surpresa, né? Porque não esperava. O obreiro da igreja que cuida de crianças, adolescentes. Crianças ou adolescentes? Que cuida de crianças e adolescentes. Obreiro, gente. Obreiro da igreja, né? Então, essa pessoa ficou até surpresa, né? Poxa, obreiro da igreja, pessoas das igrejas estão aqui fumando maconha e ouvindo funks proibidos, né? Vocês sabem o que quer dizer funk proibido, né? Aqueles palavrões, aquelas palavras bem terríveis, né? E então essa pessoa fumou junto, filmaram essa pessoa, ficou zoando depois dessa pessoa, né? Porque ficou aquele meio ridículo, a pessoa fumou demais e ficou meio, né, fora de si, falando meio besteira assim. Sabe que a gente fez já vídeo sobre isso, mas o que surpreendeu foi que a gente o irmão Alex tentou falar pro pastor dessa igreja o que tá acontecendo lá dentro, né? Só que assim, o pastor ele não deu muito crédito, né? Não porque ele chegou a ver o vídeo porque ele não quis, mas quando uma pessoa, você tem uma responsabilidade com Deus, né? Você que é pastor de igreja, quando você tem um rebanho, desde pequeno a grande, você tem um compromisso com Deus, com aquele povo. E qualquer coisa que falam do seu rebanho, você tem que saber o que é a respeito, se é verdade ou não. Tem que pelo menos dar um pouco de preocupação, né? Ah, não, deixa eu falar. Mas se for verdade, né? Sendo que a pessoa é prova disso, a pessoa que realmente foi lá, né? Então um verdadeiro pastor, que ele tem um rebanho de ovelha a cuidar para Deus, ele mostra preocupação, né? Porque ele deve satisfação da alma dele e da alma daquelas pessoas para Deus, né? Aquelas pessoas que estão sentadas ali e olha para aquele pastor que está no altar, aquele pastor ele tem por obrigação diante de Deus a cuidar daquele povo, né? Aqueles que entram, aqueles que são novatos, aqueles que são antigos, os primeiros. Você vê que o rei Davi, ele cuidava, né, quando ele era mais jovem, assim, dos animais, né, lutava com animais ferozes para poder tomar conta. Isso que chamou mais a atenção de Deus, né, porque ele tinha preocupação de pequenas coisas, né, imagina do povo dele. Então você vê que hoje os pastores, eles não são assim, né? Eles não dão a mínimo, que eles querem jogar ali uma palavrinha, né? Que para eles é produto, a palavra de Deus, e o povo é cliente, né? Então eles jogam ali, o povo tem que dar oferta, tem que dar dinheiro e pronto. Então o que falta nas igrejas hoje também é muita que falta mais atenção pro povo. Às vezes o povo sofre calado, né? Tem igrejas que eu já vi que a mulher chega acusando o pastor de estupro, né?
E ninguém levanta para tomar causa da mulher para ver se é verdade ou não, sabe? Então o povo, o povo sofre muitas vezes em silêncio. Não vou nem falar porque não vai acreditar em mim, vou dizer que eu sou louca ou louco, né? Às vezes com medo. E essa pessoa que aconteceu isso com essa pessoa, né? Ela até pensou em falar, né? Mas aí ela ficou assim meia apreensiva. Ela falou assim, não vou não, né? Talvez ela pensou, não vou fazer isso porque não vou dar, igual que o irmão Alex falou, né? Que essa pessoa disse que não ia dar o mal com o mal, né? Não ia trocar o mal pelo mal. Mas, gente, a gente tem que ver assim, que talvez a pessoa também possa ter ficado assim, não vão acreditar em mim, porque, poxa, é o obreiro, né? É a palavra do obreiro quando uma pessoa contra uma pessoa que foi praticamente a primeira vez lá. Então, assim, você vê que um obreiro, né, aos olhos, né, vamos supor, de um pastor, o pastor chega a ter mais confiança naquele obreiro do que para uma ovelha que não tem nem vamos supor, nem um mês na igreja, né? Não que o pastor saiba do que aconteceu, ou não sei, né? Até porque o pastor não se deu a presença de o que está acontecendo com o nome da minha igreja, com o nome de algumas pessoas lá dentro. A pessoa tem que defender, né, o seu rebanho. Mas o que aconteceu é que o pastor, praticamente ninguém da igreja, né, assim, que é responsável pelo povo daquela igreja, não se manifestou, não veio atrás. Por que você está falando aí da minha igreja? Eu quero saber. E aí a pessoa veria o vídeo, chamaria a pessoa para conversar, para perguntar, buscaria a pessoa que foi chamada pelo povo do grupo para perguntar a verdade, chamaria e colocaria frente a frente. Então isso tiraria a história limpo, mostraria preocupação com o povo de Deus. Poderia ser um caso pior se fosse um caso de um estrupo, por exemplo, e a pessoa ficasse acuada e não fosse falar. Então muitas vezes, gente, os pastores eles deixam acontecer crimes graves, né? Não estou dizendo que isso é o caso. A gente vê como a Assistência Mundial vaca estrupava criancinhas. E aí foi guardando. Então, muitos pastores, a maioria, eles não se preocupam com o povo de Deus dentro da igreja. O povo de Deus sofre calado. Muitas vezes mulheres estrupadas por pastores, por membros, pelo próprio pessoa de banco mesmo. E não tem aquela coragem de chegar no pastor, até porque o pastor ele não passa confiança com o povo, né? É igual um pai de família com os filhos, né? Tipo, quando tem filha ou filho adolescente, você pode chegar, conversar comigo, se abrir, né? Então mostra, tipo, que a pessoa pode chegar e falar, eu posso chegar ali e conversar e me abrir com aquela pessoa. Como que um membro da igreja ficar se sentir livre para isso, né? Eu vou ler agora em Jeremias 23. Então, concluindo, gente. Até agora, no quarto vídeo, o pastor da igreja, obreiros, presbíteros, sei lá, diácono, ninguém se pronunciou assim para ouvir e para mostrar assim o que aconteceu. Não sabemos daqui para frente, mas até agora esse pastor se mostrou um pastor que deixa as ovelhas se perderem. Ele está deixando, né, as ovelhas se perderem, porque é um obreiro que cuida de pessoas, né, que de alguma maneira ajuda na obra de Deus, só que ele está no mundo ainda. Ele está fumando drogas, está no mundo e está levando o povo de Deus junto. Então, o pastor, que é responsável por esse obreiro, está dispensando o povo de Deus. Não está dando nem aí para as coisas de Deus. Jeremias 23. Ai dos pastores que deixam perder-se e dispensar-se o pequeno rebanho de minha pastagem. Promessa do Senhor. Assim falou o Senhor Deus de Israel aos pastores que apacentam o meu povo. Dispensar-te. O que é dispensar-te? É uma coisa assim que deixa aí sozinho, né? Dispensar-te meu rebanho e afugentar-te dele vos ocupar. Eu, porém, vou ocupar-me à vossa custa da malícia de tal procedimento. Promessa do Senhor.
reunirei o que restar das minhas ovelhas espalhadas. Então você vê que os pastores deixam, né? Eu não sei se você já chegou a ver, no Ceará a gente vê bastante pessoas que trabalham na roça. Eles pegam, às vezes eu vejo bastante quando eu tô lá, às vezes é de ovelhas mesmo, e às vezes é de gado, né? Então o gado, quando é o gado, quando é rebanho assim mais forte, ele vai atrás do gado, né? E guiando. Quando o gado ele se afasta, ele pega um cipó assim, bem grande, e dá tipo uma chicotada para ele voltar. Então ele vai, né? Já a ovelha, o pastor, né, que é o homem responsável pelo aquele rebanho, ele vai na frente. Porque como é um rebanho mais pequeno, ele vai e ela vai guiando, né? O gado não, ele vai atrás, mas ele vai guiando do mesmo jeito. Então você vê que ele vai cuidando, onde ele está indo, o rebanhozinho está indo. O que faltar, que desviou, ele volta, dá a volta e vai pegar, né? Só que os pastores não estão cuidando do povo de Deus. Então você vê que eles estão dispensando, o povo está seguindo sozinho. Você vê que a pessoa falou que eles falaram para ela que não tem problema. Como que uma pessoa de Deus fala que não tem problema fumar droga e escutar palavrões assim de música de funk? Então eles estão seguindo sozinhos, eles estão dispensados, eles não têm pastor, para falar a verdade, né? Reunirei o que restar das minhas ovelhas espalhadas pelos países em que as exilei, e as trarei para as pastagens em que se hão de multiplicar. Essa aqui é Jeremias 23. Agora a gente vai ler Ezequiel 34. Ezequiel 34. A palavra do Senhor foi me dirigida neste termo: Filho do homem, nestes termos profetiza contra os pastores de Israel, dize-lhes a esses pastores esta promessa, este oráculo, né? Eis o que diz o Senhor Javé: ai dos pastores de Israel, que não cuidam senão do seu próprio pasto. Então os pastores, eles cuidam da própria vida deles, né? Ai, eu quero saber chegar em casa, da minha família, dos meus problemas. Tanto faz se ele fuma maconha ou não, né? Se ele cuida de adolescentes ou não. Então nem aí, vou chegar lá, vou pregar. Quem quiser escutar, escuta. Quem não quiser, tchau, né? E aquela ovelha que foi na igreja dele e não vai mais? Nem procurou, né? Não procurou. Só que o problema é o seguinte, né? Como essa pessoa foi na igreja dele buscar a Deus e ofereceram para ela o mundo, então Deus, ele pode até cobrar a alma. Ele cobra, né? Então Deus, ele vai cobrar a alma dessa pessoa se um dia ela se matar, né? Coisas que já, né, pode acontecer no mundo todo, com qualquer pessoa. Ou se acontecer alguma coisa, algum acidente, que Deus a livre, né? Então o pastor, ele vai tomar conta daquela alma, entendeu? Não, é o obreiro. Mas quem é a cabeça da igreja? É o pastor, não é o obreiro, né? Então por isso que a gente está querendo entrar em contato, conversar sim. Aí você pergunta: mas por que vocês estão tão preocupados com essa igreja? Vão seguir a vida de vocês, deixa Deus julgar eles. Mas, gente, a questão é que esse problema, a gente não foi atrás desse assunto. O assunto é que chegou na gente. Então Deus, ele fala assim: quando você vê um justo desviado do seu mau caminho e você não avisá-lo, eu vou cobrar de você a alma daquela pessoa. Então a gente está limpando somente as nossas mãos diante de Deus. A gente está fazendo a nossa parte, está anunciando, está falando. Você vê que se você prestar atenção na palavra de Deus, não na gente, porque muitas pessoas prestam atenção na gente, no irmão Alex. O Alex está falando, não vamos dar ouvido não. Irmão Dani está falando, não vamos dar ouvido. Vocês não podem dar ouvido pra gente. Vocês têm que dar ouvido para a palavra que a gente está falando.
Vocês não viram que Jeremias, Deus falou para eles cuidado com os falsos pastores? Não foi Jeremias, foi Deus. E aqui Ezequiel também. Entendeu? Você acha que Ezequiel conhecia esses pastores aqui? Porque senão Ezequiel falava o nome, ó, fulano, né? Ele fala aqui, ó, a palavra do Senhor foi chegada a mim. E Deus falou assim, ó, ei, Ezequiel, vai lá e profetiza contra os pastores de Israel. Tinha pastores que Ezequiel nunca nem tinha visto, né? Talvez tinha uns que ele viu assim. Então, contra os pastores de Israel, diz lá a esses pastores esta promessa: eis que diz o Senhor Javé, ai dos pastores de Israel que não cuidam senão do seu próprio pasto. Então você vê que ele tinha que falar, né? Ele tinha que falar, porque Deus ele estava mandando ele falar. Então Deus ele manda a gente falar, a gente anunciar, né? Agora, se o pastor vai ouvir ou não, vai querer dar ouvidos ou não, aí já é Deus, ele vai, aí é com ele Deus, porque a gente já está fazendo nossa parte, né? E diz mais aqui, ó: ai dos pastores de Israel que não cuidam senão do seu próprio pasto. Não é seu rebanho que devem pastear os pastores? Então ele está perguntando, né? Então a gente faz essa pergunta para o pastor dessa igreja, que a gente por enquanto não pode falar o nome, né? Mas com certeza muitas pessoas sabem já de quem é, porque já deixaram o número do pastor, né? A gente não falou o nome dele, né? Mas muitas pessoas já sabem quem é. Então, pastor, vou fazer uma pergunta, vai que você esteja escutando um vídeo, sei lá, né? Aí Deus ele fala assim, ó: não é seu rebanho que deve pastear os pastores? Então os pastores têm que cuidar do seu rebanho, né? O obreiro ele faz parte do rebanho. Aquela ovelha que chegou para escutar naquela igreja, ela fazia naquele momento parte do rebanho. Só que ela saiu. E aí, você não vai voltar lá atrás para poder pegar ela, para tentar trazer de volta, né? Entendeu? Pedir perdão, punir as pessoas que fizeram isso, ensinar, tentar recuperar, né? O querer dessa pessoa a buscar Deus de volta, porque com certeza a pessoa até fica decepcionada, né? Ah, não vou fazer o que na igreja, meu? Né? E às vezes a vida da pessoa é totalmente torta, totalmente assim, e a pessoa às vezes quer se consertar, às vezes perde até vontade, né? Não é o seu rebanho que devem pastear os pastores? Então você vê que os pastores devem cuidar do seu rebanho, do seu povo, né? E muitas igrejas, inclusive essa, que dá vontade de falar o nome, não pode falar, porque se eu falar sai cortar também. Então, não posso falar quem é. Então, o dever desse pastor era pastear o seu rebanho, né? Se é um pastor. Agora, se o pastor se diz pastor e não é, aí já é outra coisa. Então, realmente tem que sair do altar. Porque se está pregando todo dia, ou todo dia, uma vez por semana está ali comprometido em pregar, então você é um pastor, né? Se é um presbítero, também faz parte daquela igreja, daquele povo, então vocês têm a preocupação de cuidar daquelas almas que estão ali, né? É responsabilidade suas, pastores, de qualquer igreja que for. E o povo não pode se perder. Se sair um, você tem que buscar, tem que saber o porquê. Ai, mas a minha igreja tem 1000 pessoas na minha igreja. Ah, fazer o quê? Então tem que ir atrás das 1000. Se sair uma, né? E ficar só 999, tem que buscar essa umazinha e colocar de volta, né? Porque senão Deus ele vai cobrar, entendeu? Então entrega essa palavra em tuas mãos, que você venha compartilhar esse vídeo, gostando ou não, né? Compartilhar, se inscrever no nosso blog, a sua igreja. Amém.